Senhor. Eu queria primeiramente agradecer o convite que eu recebi para poder estar junto com vocês aqui e a gente falar um pouquinho da palavra do Senhor. Então isso é muito importante porque é um momento que a gente está na presença de Deus. Então eu gostaria que a gente hoje pudesse junto glorificar Deus. Glória a Deus. Porque uma coisa que é muito importante, eu costumo dizer, é que a igreja, pessoas, eu estou dizendo isso porque eu tenho passado em muitos lugares, eu sou da cidade de Taubaté, eu pertenço à igreja de Jesus Cristo do Caminho. Então eu tenho passado em muitas igrejas onde eu tenho recebido convite, onde a gente tem conversado, a gente tem aprendido junto. E uma coisa que eu tenho acompanhado, visto, é que hoje a maior preocupação nossa, que temos oportunidade de estar aqui usando o público, a nossa preocupação muitas vezes não é nem sempre com as pessoas que estão lá fora, mas sim, muitas vezes, com aquele que está aqui dentro da igreja. Porque a gente tem que ter muito cuidado para cuidar das coisas espirituais conforme ela tem o crédito. Porque se a gente está aqui, a gente tem que, uma coisa que é importante, várias coisas são importantes, mas que a gente tem que, quando a gente entra na igreja, ou decide acompanhar ou servir a Deus, a gente tem que aprender algumas coisas para que a gente não passe a blasfemar o nome do Senhor Jesus. Porque uma coisa é nós que temos pleno conhecimento da palavra de Deus, saber o que glorifica a Deus, o que glorifica o homem, porque é importante, porque muitos dentro da igreja, ele vem, participa dos cultos, tudo, mas lá fora ele tem um caráter, uma atitude diferente do que ele tem aqui dentro da igreja. Então por isso que é importante a gente sempre saber separar as coisas. Nós só crescemos espiritualmente quando aprendemos a glorificar a Deus nas coisas espirituais conforme a Deus. Porque se você glorifica a Deus de uma forma incorreta, você acaba não se enraizando na palavra, não cresce espiritualmente e pode cair muito fácil. Então por isso que é importante, para que a gente possa aprender essas coisas. Porque a partir da hora que a gente aprende as coisas com respeito às coisas de Deus, o caminho vão se abrindo. E vão se abrindo. Porque a gente tem que analisar o que procede de Deus. O que procede do homem. São coisas que é importante a igreja saber. Porque senão a gente ouve a palavra e sai lá fora, vai continuar do mesmo jeito. Por isso que é importante. Vocês conhecem muito bem os 10 mandamentos. E lá, Êxodo 20, capítulo 7, onde deixa claro
que o uso do nome do nosso Deus em vão, ele não traz como inocente. O que quer dizer isso? Que temos que se aprender até não falar o nome do Senhor Jesus, ou do nosso Deus, ou do Espírito Santo, que tudo é com Deus. Porque muitas vezes a gente acaba tendo algo com um vizinho, com um colega, algo com alguém que nem conhece, e a pessoa ela fala assim: não, em nome do nosso Jesus, isso, aquilo, aquilo outro. Não pode ser assim. A palavra de Deus relata e deixa claro, até eu vou ler um texto sobre isso hoje, que a gente tem que saber até o local onde fala o nome do Senhor. Então, por isso que é importante, porque não adianta eu, como mensageiro do Senhor, como pastor, enfim, eu vim aqui e ler 2, 3 versículos, igual muitos costumam fazer isso, e eu falar bastante bonito, passar uma mensagem que a igreja, muitas igrejas até se levantam e grita, e no dia seguinte nada foi edificado. A palavra de Deus, ela tem que ser tanto falada, como explicada, como lida, de acordo com o que você acha de Deus. Por exemplo, a igreja, todos os membros que estão aqui hoje, eu creio que o Senhor está aqui presente, tá? Então coloca a mão no coração e diz: Senhor, eis-me aqui. Mas de uma forma que vocês realmente creem, Ele está aqui. Glória a Deus. Então por isso que é importante, em tudo na nossa vida, a gente deve dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque se você não descer, você não será edificado espiritualmente. Veja bem que eu gostaria que você, nós vamos ler um só versículo em Jeremias, depois nós vamos passar para Coríntios. Jeremias 18. É uma palavra muito importante que o Senhor pode tocar no coração de muitos que estão aqui hoje. Porque a palavra do Senhor relata que é muito melhor falar 5 palavras com sabedoria que 10.000 de forma que ninguém entenda. Então, nós vamos falar pouco hoje, mas eu tenho certeza que a igreja não vai esquecer desse dia. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, né? O versículo, começando, capítulo 18, Jeremias, capítulo 1 e 2, vamos ler só. Onde diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Olha, 2 versículos só. Aí eu pergunto para você: na casa do oleiro era um ponto de pregação? Não. Na casa do oleiro era uma igreja? Não. Mas por que o Senhor falou assim: desce à casa do oleiro, lá ouvirá a minha palavra? Por que ele falou? Desce à casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras. O que quer dizer isso? Primeiro ele pediu para quê? Para você descer.
Tem gente que está dentro da igreja e ele está de chinelinho, mas salto alto. E para ouvir a palavra de Deus, e a dizer, eis-me aqui, Senhor, precisa, com grande respeito à palavra, a gente precisa se colocar no lugar como filho, e não como Deus. Porque há muitas igrejas que colocam até a foto da pessoa na porta da igreja, se colocando aqui no lugar de Deus. Aleluia. Entendeu? Continuando. Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? Por que Jesus falou para Nicodemo? Nicodemo era uma pessoa bastante inteligente. Ele diz: importa-te nascer de novo. Começar lá de baixo. Esses são exemplos para nós que nos ajudam hoje. E veja bem que a gente sabe que lá ouvirá as minhas palavras. E a gente sabe que lá não era um ponto de pregação. Lá não era uma igreja. Então por que Deus falou isso com Jeremias? É justamente para que nós possamos saber que tem várias formas de Deus falar com cada um de vocês ou comigo. Há várias formas. Você veja bem que ele pediu para Jeremias ir lá na casa do oleiro, para que ele ouvisse as palavras do Senhor. E muitas vezes a gente recebe uma pessoa humilde na casa da gente, vem bater palma, ou encontra com a gente, e a gente muitas vezes acaba desprezando a pessoa. Pois se o Senhor pediu para Jeremias que para ouvir as suas palavras descesse à casa do oleiro, então quer dizer o quê? Deus pode falar com cada um de vocês de muitas formas, não só dentro da igreja. O poder de Deus, a Bíblia relata que ele manifesta sempre o quê? Pela palavra. Porque através da palavra é que o poder de Deus vem. E uma coisa também que é muito importante tem pessoas que ela vai orar, aí ela começa a falar em nome de nosso Jesus, assim, essas coisas não pode. Não pode. Por isso a gente vai falar pouco, mas eu tenho certeza que a gente aprende junto. Na Bíblia relata sobre a palavra do Senhor. Quem tem poder, o que é? A palavra. Em 1 João, vocês podem ver depois em casa, está escrito: no céu está o quê? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Está escrito Jesus? Não. Está escrito o quê? A palavra. Quem representa o Senhor Jesus aqui para nós? A palavra. Então por isso que é importante que a gente preste muita atenção em cada palavra que está na palavra do Senhor, ou de quem está ministrando. Porque muitas vezes a pessoa, ela vem na igreja e ela sai para a porta e fala: não gostei da reunião hoje, não gostei. Mas muitas vezes não é quem está ministrando a palavra que está passando mal, ou está explicando de forma errada, é quem está ouvindo que está mal. Porque se a pessoa está mal, aí ela não penetra a palavra para ela. Porque a pessoa, quando entra na igreja, ela tem que entrar por total. Se o corpo vir aqui e a mente fica lá fora, não é melhor que não fique lá fora. Porque você não vai agradar nunca a Deus dessa forma. Então por isso que as coisas têm que ser analisadas de forma que a gente possa agradar a Deus, saber o que glorifica a Deus, saber o que procede de
procede do homem, tudo que passo a passo, para que a gente possa crescer espiritualmente. E veja bem que nessa palavra ainda, aqui ainda tem uma grande revelação, que muitas vezes poucas pessoas que sabem. Isso em 2 versículos. Porque o Senhor Jesus, quando Ele disse uma parábola dele, no ensinamento, Ele falou sobre isso. Mas veja bem, que uma coisa a gente saber, que o oleiro, quando ele está fazendo o vaso, ali, a massa está mole, então ele prepara a massa e começa o trabalho dele. Ele é um profissional. Ele começa a fazer o trabalho dele. Quando o vaso está terminando, igual a palavra do Senhor diz, o vaso se quebrou. O oleiro voltou a mexer a massa, deixar o ponto correto, e ele fez um novo vaso. Não é isso? Com a mesma massa, ele fez um novo vaso. O que quer dizer isso? Nós, enquanto você está na presença do Senhor, Ele pode fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou várias vezes, e fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, enfim, tudo. Por quê? Porque você está na mão do Senhor. Glória a Deus. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que o vaso, só quando a massa está mole e o oleiro terminou o vaso está pronto para o uso? Não. Porque o vaso, enquanto ele não vai ao fogo, ele não está pronto para o uso. É isso que a gente tem que aprender. Estamos na mão do Senhor, Ele faz uma vez, 2, 3, quanto Ele quiser. A massa está mole. Quer dizer, você está na presença dEle. Ele refaz 1, 2, 3. O vaso não está pronto. O vaso, para ficar pronto para o uso, ele precisa o que? É o forno. Você tem que ir à luta. Isso a gente tem que aprender. Não é sempre o quê? Ir à luta. Será que o vaso, depois que ele é ao forno, e ele não tem os cuidados, ou você não tem os cuidados com a palavra, e ele se quebrar, ele tem como refazer novo? Temos que analisar. Vocês pensam bem. Enquanto a massa estava mole, o oleiro refez por 2 vezes o vaso e deixou ele perfeito. Só que o vaso não estava pronto para o uso. O vaso tem que ir ao forno. E ele, depois que vai ao forno, ele se quebra. Tem como refazer o vaso? Você pode até juntar os pedaços, mas ele vai ficar o quê? Remendado. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a palavra, com tudo que a gente faz com relação às coisas espirituais, para que isso não possa acontecer. Porque depois de ir ao forno, está pronto. Ele só vai ao forno quando está o quê? Quando está pronto. Antes não vai. E se ele vai ao forno e está pronto, e ele quebra, você pode juntar os pedaços, mas vai ficar um vaso remendado. Não é um vaso perfeito mais. O que eu quero dizer com isso? Para que você crie raiz, se firma na palavra de Deus, e nunca sequer passa pela sua cabeça de cair para o mundo. Porque quando você voltar, pode voltar um vaso remendado. O vaso remendado. Por isso que as coisas de Deus, é que nem eu disse no começo,
Não é importante eu vir aqui gritar, fazer igreja. Não. A palavra de Deus, ela merece um certo respeito. Porque se eu fosse para gritar aqui, aí eu ia perguntar, será que o Senhor está lá na esquina ou está aqui na igreja? Está aqui, não está? Então não precisa gritar. Acho que eu estou falando que está muito alto, né? Então isso são coisas que a gente tem que aprender. Porque se eu venho gritar na igreja, eu quero que eu vou, com os meus gritos, vou tapar os defeitos da minha pregação, do meu ensinamento ou da minha palavra. Porque se eu sei falar a palavra do Senhor correta, conforme ela merece, eu não preciso gritar. Ninguém aqui é surdo. Eu tenho que falar da palavra. Ou o Senhor Jesus, algum lugar na Bíblia relata que gritava? Não. Ele sempre ensinava. Vamos lá para 1 Coríntios 12. Só para fechar essa palavra. Vocês vão falar com esse pregador é muito chato. Mas é que eu quero que vocês realmente cresçam, conforme eu vim falando. 1 Coríntios capítulo 12. Vocês vejam bem o que Paulo ensinava, não só à igreja aos Coríntios, como em outras igrejas que ele passava. E isso trazendo para hoje, para nós hoje, é um crescimento muito grande espiritual. Veja bem, nós vamos falar aqui dos dons espirituais, um pouquinho. Porque os dons espirituais ele não salva, mas é uma ferramenta muito importante para que você possa entrar nos caminhos e ter direito à salvação. Só que você tem que saber usar. Por isso que eu falei no começo: o que procede de Deus e o que procede do homem. Tem que separar. E aqui hoje nós vamos falar do que? Dos dons espirituais, os dons de Deus. Eu posso marcar um dia e vir aqui falar para você dos dons que procedem do homem. Porque tem pessoas que ele tem vários dons: de cozinhar, lavar, limpar, pintar, soldar, tudo. São dons humanos que você pode trabalhar 100 anos para glorificar quem? A vocês próprios, a cada um. Por isso eu digo no começo: uma coisa é os dons ou as coisas que glorificam a Deus, o outro que glorifica o mundo, glorifica o homem. E a gente tem que, aqui na igreja, tem que falar de coisas que glorificam aqui, a Deus. O dia que vocês querem aprender de coisas materiais, de coisas de dons que vocês querem aprender humanamente lá fora, vocês procuram o Sebrae. O Sebrae tem curso para isso. Aqui dentro da igreja, nós temos que falar do quê? Da palavra de Deus. Aqui tem que ser falado da palavra de Deus. Porque eu já estou cansado de ouvir igrejas que transformou um ponto de comércio. Não pode. Vão pagar caro. Eu não. Eu já fui convidado a pregar em igreja e nunca mais me convidaram. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu tenho certeza que o Senhor prepara um lugar muito bom para mim. Porque eu falo a verdade. E o meu caráter aqui dentro e lá fora é sempre o mesmo. Eu sou empresário, tenho muitos funcionários, então eu procuro sempre com meus funcionários. Se alguém quiser conhecer algum dia, tem vários aqui em toda a Baixada, vocês podem perguntar quem é eu dentro da igreja e conhece. Eu digo sempre que a verdade. Se ele não quer, trabalha para outro. Mas tem que dizer aqui a verdade. Aqui, lá fora.
Veja bem o que diz no primeiro versículo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? O que ele quer dizer isso? Não misture com os outros dons. O meu é meu, o Senhor. Não sejais ignorantes. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque essa palavra dói. Naquele que realmente teme a Deus, ela dói. Se ela não fala com você, porque ainda você está sendo lapidado. Porque se você não sabe, nós temos o melhor lapidador que tem. Ele pode deixar cada um de nós muito perfeito. E cada um de vocês pode ser um mensageiro do Senhor lá fora, para ganhar alma. Continuando, no versículo de número 2. Sabeis que outrora, ou quer dizer, antigamente, quando erais gentio, deixava-se conduzir vós aos ídolos do mundo, ou quer dizer, deixava-se conduzido por obras mortas, segundo eras criadas. A pessoa que está lá fora, por isso eu digo no início, eu disse que a preocupação muitas vezes é com o que está dentro da igreja, não é muito com o que está lá fora. O que está lá fora ele vai ganhando, vai trazer para cá. Porque ele está sendo guiado pelo espírito do mundo, pelo espírito da natureza humana, que não tem nada a ver com Deus, por coisas que eles acreditam que são obras mortas e que não procedem do Pai. Então, um dia eles vão vir para cá. Agora eu gostaria que vocês pudessem ter o máximo de atenção nesse versículo de número 3. Você vê que coisa que nos ensina. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma o quê? Ata Jesus. Que você sabe o que dizer isso? Maldito. Que você não lê quer dizer o quê? Maldito. Vocês acham que uma pessoa que ela está em plena consciência, está dentro da igreja, ela consegue falar para o Senhor Jesus? O Senhor é um maldito? Consegue? Não consegue, consegue? Alguém tem coragem de falar? Por mais raiva que você esteja no dia? Não. Então, se você tem pleno conhecedor da palavra, tem plena consciência, e você não consegue falar maldito Jesus, aqui vem a resposta. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão o quê? Pelo Espírito Santo. Pode falar em outro lugar? Glória a Deus. Só pode falar o nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Ou quer dizer, está em Espírito. E a palavra ensina isso. Não. Nós falamos hoje que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E as coisas materiais, materialmente. Por isso que o máximo de cuidado que temos em ter pouco. Se você vem à igreja e crê que o nome do nosso Deus é tudo para você, você tem que pôr ele aqui dentro e trancar com cadeado, para que você realmente valorize o nosso Deus. Se você vai evangelizar alguém, você tem que ter o máximo de cuidado, principalmente você tem que estar com a Bíblia, para que você não evangelize coisa, sabedoria sua, ensinamento seu. Você tem que ensinar a palavra do Senhor, não é coisa da sua sabedoria, tem que ser sabedoria que vem de cima,
Porque se você quer ensinar alguém com a sua sabedoria, você acaba, nem você e ninguém vai se converter. Porque no dia que você cair, ele vai ver que você caiu e vai cair junto. E se ele estiver enraizado na palavra, ele não vai cair. Você pode cair, ele não. Então veja bem que muita coisa a gente tem que aprender ainda. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela não é para ser lida um capítulo inteiro. Tem pessoas que lêem 2, 3 páginas por dia, não é assim. O Senhor fala através do quê? Da palavra. Então, se você quer realmente entender o que Deus quer falar com você, lê 1, 2, 3 versículos, 4, ou uma quantia que você, aí lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí até Deus falar com você sobre aquela palavra. Cada palavra da Bíblia fala com cada um de nós, sabia? Com cada um de nós. Cada palavra. Hoje nós estamos falando aqui, a palavra pode estar falando com poucos aqui na igreja. Mas se você tiver atenção na sua casa, você não vê que a palavra, ela fala com ela de uma forma, com ele de outra forma. Com cada um de nós, ele fala de uma forma. Ele pode não falar agora, mas amanhã ele vai falar. Porque se a gente não realmente não saber dirigir as coisas, muitas vezes a gente cai, por quê? Por falta de sabedoria. Mas não é falta de sabedoria do mundo, não, da palavra. Porque tem pessoas que ela tem muita letra. A letra não salva ninguém. Por isso que tem que ter atenção na letra. Porque a palavra do Senhor, ela sempre fala com a pessoa através de uma revelação. Se você está bem com Deus, você lê 2, 3 versículos e já fala com você. Então, por isso que eu gostaria que vocês, sempre quando fosse orar em casa, vocês pudessem, ou na igreja, orar para alguém, você dissesse, em nome do nosso Senhor Jesus, eu tomo posse da sua palavra, que ela é viva e eficaz, e corta mais do que uma espada de 2 gumes, e consegue penetrar no corpo da pessoa e separar a alma e espírito. E essa palavra, com certeza, vai separar tudo que tem de ruim na vida de cada pessoa, ou daquela pessoa que você está pedindo oração ou orando por ela. Porque não é eu e nem vocês que vai resolver o mal que ela está passando. É a palavra. Então vamos dizer, em nome do nosso Senhor Jesus, eu tomo posse da palavra, que ela é viva e eficaz, e penetra no fundo da alma, e separe agora a doença, o mal, o vício. Ao poder, a palavra tem poder. Porque aí não é você que vai estar orando, você está sendo usado por Deus. Quem vai penetrar no corpo da pessoa é a palavra do Senhor. E ela vai fazer o efeito. Porque senão, você vai em uma casa orar com ele uma vez, 2, 3, 4, e ele não muda, cada vez mais ruim. Porque você está tentando fazer uma oração sua, e não usando o poder de Deus. Nós não temos poder nenhum. Então eu gostaria que realmente a igreja pudesse pensar no que falamos hoje. Eu separei tanta coisa para falar, mas o tempo passou tão rápido, meu prazo já terminou, porque eu falo com passado e de forma que todos possam aprender.
Eu separei uma parte na Bíblia, nem que for 2 versículos só a gente vai ler, lá em Romanos, no capítulo 7. Romanos 7. Só para vocês entenderem uma coisa, Romanos 7, eu ia usar do 14 em diante, mas eu vou usar uns 2, 3 versículos para você entender, mas outras vezes não vai faltar para a gente realmente passar a palavra. Aqui diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Carnal ou humano, vendido à escravidão. O que diz aqui? Que a lei de Deus é espiritual. Romanos 7, versículo 14. Eu li muito antes do pessoal achar, né? Então veja bem, o versículo 15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha que palavra bonita. Primeiro a gente sabe que a lei é espiritual. E depois, aqui nesse versículo, deixa claro: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir. Cada um de vocês entende o modo de vocês agir, não tem? Cada um tem que se entender. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você veja bem como a palavra conserta a gente. Ela dá um puxão de orelha aqui. Porque quem sabe da vida de cada um de vocês, do homem, é o próprio, a palavra é nada, a palavra de Deus, é o próprio Espírito do homem. Cada um de nós, o que sabe, o que eu sei na minha vida, o que você sabe lá fora, quem é conhecedor daquilo que você passa, que você pensa, é o próprio Espírito do homem. Não é? Depois tem o Espírito de Deus. Uma coisa é uma coisa, coisa é coisa. Quem conhece as coisas de Deus? Através do quê? Do Espírito de Deus. Quem conhece o Espírito do homem? O próprio Espírito do homem. No versículo de número 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém em efetuar. Então eu gostaria que vocês em casa, depois, pudessem ver do 14 até onde vocês conseguirem entender, para que vocês realmente entendam essa passagem, que é muito bom. É uma passagem que nos ensina muito. Porque muitas vezes a gente conhece as coisas, conhece a palavra, sabe como deve proceder as coisas, mas não faz. Aqui está dizendo isso. Por que não faz? Porque o pecado, a desobediência, é que tomou lugar. Uma coisa que eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção em toda a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Em toda a Bíblia. E tem pessoas que ele prefere sacrificar a vida toda. Ele passa de quando ele tem plena consciência da vida dele, dos 15 anos, 16, até a vida dele sempre do mesmo jeito. A gente não pode viver assim. Gostaria que a gente fizesse uma oração em cima da palavra de hoje, para que vocês voltem para casa e possam repensar em cada palavra que falamos hoje aqui. Porque eu tenho certeza que a raiz se aprofundou um pouquinho mais.
Não é qualquer vento que vai derrubar. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está presente aqui dentro dessa igreja nesse momento. E todos aqui dizem, Senhor, com o coração aberto: eis-me aqui, Senhor. É, Deus. Porque eles creem que somente através da sua palavra é que eles vão poder viver em paz e ter certeza que estão na sua presença. Obrigado, Senhor, porque a palavra de hoje eu tenho certeza que ela vai enraizar cada membro dessa igreja, para que eles possam entender que só há um caminho, só uma verdade e só uma palavra, e que eles possam entender, Senhor, que a lei de Deus, ela é espiritual, não é a lei dos homens, é a lei do Senhor. Assim, Senhor, que eles possam entender que existe a sabedoria lá do alto que provém de Deus, e existe também a sabedoria que provém do homem, que ela não agrada a Deus. E assim, Senhor, também é a nossa fé, a fé que procede do homem e a fé que vem do Senhor, aquela que vem da palavra, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero que nesse momento e nessa semana, cada um que está aqui nessa igreja, que o Senhor possa proteger da sabedoria para eles, conhecimento da palavra e a palavra do conhecimento, que é o contrário, para que eles possam viver enraizados na sua palavra, que nenhum se desvia, Senhor, e que a doença em nenhum momento nem sequer passa perto da casa deles, Senhor, para que eles possam viver em paz e com alegria e ter certeza que eles estão glorificando Deus vivo e poderoso, para que eles tenham força, Senhor, para evangelizar o irmão dele e acolher todos aqueles que estão querendo afora. Por isso, Senhor, eu te agradeço, e que nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor, e que hoje as palmas sejam para ele e não para homem nenhum, e que assim seja.